Saudações, quarto ano. Saudações. Vamos iniciar agora a aula de Geografia na página 282. E nós já falamos sobre os climas, tempo, o tempo meteorológico, ou seja, como está o tempo hoje. Então hoje está, enquanto o tio está gravando, está quente, ensolarado. Pode ser que no dia que você assiste essa gravação esteja chuvoso e frio. Então o tempo muda. Já o clima é um estudo, né, de uma região. Então estudamos o Rio de Janeiro, estudamos Magé durante no mínimo 30 anos e vamos descobrir que em geral o verão é muito quente. Tem verões de acima de 35 graus e muito chuvosos e temos inverno abaixo dos 25 e mais secos. Então, o clima de uma região é uma ideia geral que eu tenho da região. E o tempo é a atmosfera no momento. Pode estar chuvosa, pode estar quente, tudo bem? E todo o clima vai ter uma vegetação acompanhando. Por exemplo, aqui nesse mapa da página 281, vimos os diferentes climas do Brasil. Depois vamos descobrir que em cada mancha climática tem uma vegetação correspondente. Aí eu venho aqui sobre vegetação. A vegetação varia tanto quanto o clima. Ao observar a paisagem ao nosso redor, podemos ver construções como casas, ruas e avenidas, mas também vejamos áreas de cultivo, pastagens e até mesmo um rio ou o mar. Em alguns lugares são observadas áreas com vegetação, que pode ser original, também chamada de nativa, ou que pode ter sido alterada pelas atividades humanas. Será que há relação entre o clima e a vegetação? O mapa a seguir mostra as diferentes áreas de vegetação original do planeta. Então vamos lá. Nesse mapa aqui, nós vamos perceber que em cada mancha, em cada cor, temos um tipo diferente de vegetação. Mas vamos perceber que as cores seguem uma lógica, seguem uma linha. Vamos entender rapidinho essa linha aqui? Quando a gente vai voltando às páginas do livro, nós vamos percebendo uma questão importante. O que? Na página 279, nós temos as chamadas zonas térmicas, ou seja, em cada faixa do planeta existe uma temperatura. Como assim, tio? Eu tenho aqui no meio a faixa laranja, que é a zona intertropical, que é a zona mais quente e mais chuvosa. Depois dela, eu tenho essa zona aqui amarela, que é a zona temperada, que tem estações bem definidas. Tem períodos quentes, mas também tem períodos frios. E a zona em roxo aqui, que é a zona polar, que é a zona congelada. Então, em cada faixa dessas, há uma temperatura predominante. Zona intertropical, quente, a temperada, que é a transição, e a polar, que é frio congelado. Entendi, tio. Em cada faixa da Terra existe uma temperatura. Legal. E quando eu penso nessas temperaturas e eu volto no mapinha de vegetação, eu vou perceber que segue uma lógica. Então, por exemplo, aqui na zona intertropical, que seria aqui no meio do, né, do nosso planeta, eu tenho mais essa cor rosa e roxo, que vai representar para a gente as florestas fluvial tropical e as florestas pluvial subtropical, ou seja, florestas. O que é pluvial? Tiver em chuva. Florestas em locais que chove bastante e locais tropicais também. Pô, legal. Eu vou perceber que aqui em cima, por exemplo, vou ter um verde, esse verde mais forte. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui, floresta, floresta montanhosa e floresta de coníferas. Então, ali em cima tem as florestas ligadas a temperaturas mais frias. E lá no finalzinho, a cor mais azul, aqui ó, deserto gelado polar, estepe tundra. Então, cada faixa de temperatura que eu aprendi no mapa acima, no mapa, né, anterior, vai estar relacionado a um tipo de vegetação. Perceba que as cores vão seguindo uma faixa. Acima verde, abaixo mais laranja, no meio mais rosa e roxo. Deu para entender? Ok. Então, número 1. Que tipos de vegetação você acha que há nas diferentes zonas térmicas do planeta? Polar, tio, onde é a zona polar? Aprendemos, nos polos. Então, aqui na zona polar, você vai pegar as cores mais azuis e vai verificar o nome das florestas. Tio, na zona temperada, essa área aqui, esse verde mais claro,
o verde mais escuro, tá? Você pode usar. E na intertropical, o roxo e o rosa, por exemplo. Então você vai colocar aí, por exemplo, na zona polar, vai colocar ali deserto polar, estepes e tundra e assim por diante. Tudo bem? Já na página 283, vamos fazer essa leitura inicial. A vegetação tem uma estreita ligação com o clima do local. Nas partes mais frias do planeta, não há uma diversidade muito grande de vegetação ou de animais. Em locais onde o clima é quente e úmido, há uma maior diversidade de seres vivos. Entretanto, não é somente o clima que define a vegetação. Ela também depende do relevo, da presença de rios e mares e do tipo de solo, entre outros fatores. Observe as fotografias e perceba algumas das diferentes formações vegetais que há em nosso planeta. Então, legal, a vegetação está muito ligada ao clima, mas não somente a isso. Tem o solo, tem o relevo, tem os rios, mas geralmente o clima vai, acho, ser um fator importantíssimo para definir a vegetação do local. Então aqui, por exemplo, na primeira imagem, nós temos uma vegetação de tundra na Sibéria, na Rússia, lá ao norte, na zona polar. Então, é uma vegetação bem rasteira, o que a gente chama de mato, é uma vegetação bem rasteira ligada a áreas congeladas. Aqui, a grande floresta amazônica, que fica aqui na América do Sul e fica ao norte do Brasil. Aqui abaixo, as savanas africanas. E aqui, as pradarias ou campos que tem no Rio Grande do Sul, no Brasil. Ok. Aí aqui embaixo, número 2. Quais desses locais você gostaria de conhecer? Por quê? Então, lembrando a sua resposta, eu super gostaria de conhecer a floresta amazônica, que eu ainda não conheci. Então, pela diversidade, pelos animais, pela floresta, pelo clima, pelas chuvas, pelas aldeias indígenas, eu super gostaria de conhecer. Mas a savana africana, super legal. Uma tundra, um lugar congelado, super legal. E as pradarias também, mas eu já fui no caso nas pradarias, no sul do Brasil. E também é bem legal. Então, o que eu gostaria de conhecer seria a floresta amazônica. E você, o que você gostaria de conhecer? Principais formações vegetais do Brasil. Falamos sobre o mundo, né? Tundra, taiga, enfim, lugares aí no globo, que eu vou mostrar para vocês em um slide separado. E no Brasil, será que há vários tipos de vegetação? Sim. Observe o mapa de vegetação nativa ou original do Brasil. Então, nesse mapinha aqui, nós vamos ter o seguinte: a cor verde mais forte é a floresta amazônica. Aqui o amarelinho é o Pantanal. O laranja aqui no centro é o Cerrado. O rosinha aqui em cima é a mata de cocais ou zona de cocais. O bege é a caatinga, sim. O nome é caatinga, com dois A's, tá? Caatinga, que é uma vegetação para lugares semidesérticos, lugares muito secos e que chove pouco. O roxinho aqui, os manguezais, o verde, Mata Atlântica, o verde mais claro, Mata de Araucária. E aqui embaixo, os campos gaúchos. Então, várias vegetações pelo Brasil. Tá? Então, super desafio. Os tipos de vegetação que você observou estão localizados em regiões em que ocorrem quais tipos climáticos? Volte ao mapa de climas da Terra e complete a tabela. Como o tio sempre fala, o tio enxerga muito mal e fica muito pequeno, então o tio às vezes erra a leitura, não porque o tio não sabe ler, porque o tio realmente não está enxergando a leitura aqui. Vou tentar mostrar agora um slide para vocês antes de responder essa questão, ok? Então aqui temos um slide que o tio fez sobre vegetações pelo mundo. Tá? Então vou repetir o mapinha aqui, né, que nós vimos lá no livro. Então olha só que interessante. Olha que paisagem linda, linda, bem brasileira, né? Tem cachoeira, ou seja, tem água, umidade, morros, vegetação, floresta. Então perceba que esse tipo de floresta que a gente está muito acostumado é da zona intertropical, que olha aqui, olha essa floresta e olha o mapa aqui embaixo dela. Então é da zona intertropical, ou seja, é de uma área mais quente e que chove mais. Mais luz
para as plantas fazerem fotossíntese e muito mais umidade. Já continuando o slide, eu vou ter essa floresta que é linda. Quem vê os filmes das princesas da Disney, por exemplo, né? Sempre tem essa floresta temperada. Também alguns filmes de terror também tem essa floresta temperada. Então você florestas mais voltadas para o norte ou para o sul. Então você vai ter no Canadá, você vai ter nos Estados Unidos, na Europa, lá no sul do Brasil, na Argentina. Então é uma floresta para lugares, o nome dela é floresta temperada, porque é de qual zona térmica? Aquela, tio, que está em cima da zona quente, a zona temperada, por isso o nome dela é floresta temperada, tá? Porque no inverno as folhas realmente caem. Até o símbolo da bandeira do Canadá é essa folha, tá? Que é uma folha chamada caducifolia, que cai nos períodos mais frios. Aí eu tenho essa chamada aqui que eu falo assim, tio, são coníferas. Sim, são pinheiros, coníferas, mas o nome do bioma é taiga. Sim, T de tatu, A, I, G de gato, A, taiga. Então, uma taiga é uma floresta de coníferas. E perceba aqui no mapa embaixo que é muito comum lá próximo ao Polo Norte. Então, vai ser no Canadá, Europa, Rússia, vai ser comum ter essas florestas. Quem já viu alguns filmes como Crepúsculo, ou alguma série que passa no Canadá, ou Norte dos Estados Unidos, vai chegar até essas florestas. Geralmente uso também para filmes de terror. Sempre uso para esses filmes de terror e tal. Quem viu a série Dark também viu essa floresta. Quem viu o filme Crepúsculo viu essa floresta, que é a taiga. Quem viu alguns filmes, né, também de lobisomens, como Teen Wolf, ou séries de lobisomens, ou mesmo alguns desenhos, também vai apresentar uma floresta de coníferas, chamada taiga, que é muito típica do norte do planeta, ok? Aí você vai ter aqui a tundra. A tundra, o que a gente chama de mato, é a tundra. Só que é um mato de lugares congelados, como lá no Polo Norte ou no Polo Sul. Lá no Ártico ou na Antártida, vai ter essa vegetação bem rasteira, que o solo é congelado. Então não sustenta uma floresta, mas uma tundra, tá? Que é o bioma de lá. Deixa eu passar um pouco mais para falar sobre o Brasil agora com vocês. Vamos lá. Tio, esses outros slides. Isso aqui é para o ensino médio, não tenham pressa. São conceitos um pouco mais complicadinhos que o tio vai explicar só lá no ensino médio. Vamos lá, Brasil. Então chegamos ao Brasil. Eu vou perceber, percebam aqui, essa floresta aqui. Então essa floresta amazônica, isso aqui, bioma amazônico, o bioma Amazônia, que fica ao norte do Brasil. Também vamos ter muito cerrado, como arbustos, que são árvores menores, e gramínea, que são o que a gente chama de mato também, tá? Que fica aqui, no centro do Brasil. Tudo bem? E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter a chamada caatinga. O bioma caatinga fica aqui no Brasil, no Nordeste, nessa mancha amarela. É um lugar que chove pouquíssimo. Então, como chove pouco, tem pouca umidade, então vai ser um local seco. Logo, somente terão plantas de ambientes secos, como os cactos, como plantas que conseguem sobreviver a ambientes que chove pouco. Passando isso, vamos ter essa vegetação muito típica de Magé, que é a Mata Atlântica. Estamos muito acostumados com a Mata Atlântica, que é uma estação aqui do litoral do Brasil. Rio de Janeiro, parte de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, enfim. Essa Mata Atlântica que foi muito explorada pelos portugueses, né, na estação do pau-brasil, e hoje faz parte de boa parte do território magense, ok? E aqui eu vou ter a araucária. Não sei se vocês conseguem enxergar direitinho, se meu celular vai focar, mas aqui, ó, onde vai circular de vermelho, tem um homem. Olha o tamanho do homem para o tamanho da árvore. É uma árvore muito grande, maior do que o prédio da escola. Então é uma árvore que é bem grandona. E é muito típica aqui, ó, no sul, no momento, aqui no sul do Brasil, fica aqui, ó. E aqui também temos o chamado Pantanal Mato Grossense. O bioma está ali embaixo, ó, bioma Pantanal. É um bioma que fica aqui, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E no verão, no período que chove mais, alaga. Então toda aquela área, ela fica alagada. Então temos uma área alagada. No verão chove mais, alaga toda uma área. Essa área enche de jacarés, piranhas, são os peixes, né, desse rio, que são peixes carnívoros.
antas, capivaras. Então temos muitos animais que pertencem a esse bioma. Infelizmente está pegando fogo ultimamente. Então é um bioma muito rico, mas está pegando fogo. Estão colocando fogo para depois usar essa área que pegou fogo para criar bois e plantar sojas, por exemplo. Infelizmente estamos perdendo muito dos animais, estão morrendo muitas plantas porque o governo não está preocupado com as florestas, a verdade é essa. Mas temos aqui o Pantanal, tá? Que é um bioma interessantíssimo, riquíssimo do Brasil. Aí temos aqui a Mata dos Cocais. Ela fica aqui, ó, entre Maranhão e Piauí. É uma transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Então, entre uma grande floresta e uma área muito seca, tem que ter uma transição. Então, vem essa floresta um pouco mais seca, com várias palmeiras, como carnaúba, buriti, babaçu, açaí, que a natureza usa muito para fazer perfumes, hidratantes, enfim. Tá? É um bioma que é único, só no Brasil, no mundo todo só tem em um lugar, que é no Brasil, que é entre Maranhão e Piauí. É um bioma só nosso. E esse aqui que é muito comum pra gente, que é o manguezal. E o manguezal tem uma importância total. Por que importância total? Nele é o berço da vida marinha. Muitos peixes, eles reproduzem no manguezal. Então acabar com o manguezal é você acabar com vários peixes. Logo, aos pássaros que se alimentam desses peixes, perde alimento, também morrem. E se menos peixe, menos pesca, também afeta vários pescadores, afeta a economia. Então o manguezal é um local onde as plantas têm realmente mais lama, é um lugar de decomposição, é um lugar que tem um cheiro mais forte realmente, mas é um local que os peixes, caranguejos se reproduzem. Então é um bioma muito específico. Acabar com o manguezal é acabar com uma reprodução de vários peixes. Isso é muito grave para o meio ambiente. E os pampas gaúchos, fica lá no Rio, no sul do Rio Grande do Sul. Então fica aqui no pezinho do Brasil, no finalzinho do Brasil. São esses grandes campos com poucas árvores, não tem floresta e com poucos morros, ok? Então, voltando aqui, nós vamos ter agora, ó, super desafio, na página 284. Os tipos de vegetação que você observou estão localizados em regiões em que ocorrem quais tipos climáticos? Volte ao mapa de climas da Terra e complete a tabela. Vamos lá. Floresta amazônica. Como ele foi o mapa de climas da Terra, vamos usar então as zonas térmicas. Floresta amazônica, zona intertropical e norte do Brasil. Mata Atlântica, zona intertropical e litoral do Brasil. Zona dos Cocais, zona intertropical e nordeste brasileiro. Mata de Araucária, zona temperada, né? Ou pode colocar até subtropical. Sul do Brasil. Pampas ou Campos, zona temperada, sul do Brasil. Cerrado, zona intertropical, centro-oeste brasileiro. Caatinga, zona intertropical, nordeste brasileiro. Pantanal, zona intertropical, centro-oeste brasileiro. Ali que elas se localizam, ok? Número 1. Observe o mapa de vegetação nativa do Brasil. Que tipo de vegetação original existe em seu estado? Nós temos no slide contigo que aqui nós temos a Mata Atlântica e os manguezais, né? E o manguezal. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em biodiversidade. Vamos ver o que tudo vai falar. Você sabia que o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta? No Brasil, há mais de 20% do número total de espécies da Terra, ou seja, no Brasil tem muitas espécies. Em todos os países, o Brasil é o que mais possui animais e vegetais. Infelizmente, a floresta amazônica, Pantanal, realmente está sofrendo com as queimadas e, infelizmente, os governos não estão tão preocupados, mas deveriam. Estamos perdendo muitas espécies de animais com essas queimadas. Originalmente, o território brasileiro era, em sua maioria, coberto pelas florestas equatorial e tropical. Esses tipos de vegetação ocorrem em climas quentes e chuvosos e têm como características. Perdão, tem alguém me ligando agora.
como características a grande variedade de plantas e árvores altas, muito próximas uma das outras, formando uma mata fechada. A floresta amazônica e a mata atlântica são exemplos de florestas equatoriais e tropical, respectivamente. Já a vegetação de mata de araucária é formada por árvores com folhas em forma de agulha. A espécie dominante é o pinheiro do Paraná, mais comum em áreas do clima subtropical. Originalmente, grande parte do interior do Brasil era formada pelo cerrado, uma vegetação rasteira com arbustos e árvores baixas, de troncos retorcidos, raízes profundas e bastante espaçadas umas das outras. É uma vegetação comum em áreas de clima tropical, que apresenta temperaturas altas, com uma estação seca e outra chuvosa. Os campos, também chamados de pampas, são uma vegetação natural rasteira formada por gramíneas e ervas, praticamente sem árvores. Sua ocorrência é comum em áreas de clima subtropical, tendo frequentemente utilizados para a criação de gado, sendo frequentemente utilizados para a criação de gado bovino, de boi, tá, gente? A caatinga é um tipo de vegetação comum de áreas de clima semiárido, que apresenta plantas pequenas, com poucas folhas e espécies de cactos, todas adaptadas ao clima seco e à pouca disponibilidade de água. Temos aqui alguns exemplos dos pampas no estado do Rio Grande do Sul, o cerrado aqui em Minas Gerais, a caatinga no sertão nordestino. O Pantanal é uma região de planície localizada em uma área de clima tropical e apresenta uma estação seca e outra chuvosa. Durante a estação chuvosa, as águas dos rios da região transbordam e a inundam. Somente as regiões mais altas ficam secas. Depois, essas terras inundadas ficam repletas de sedimentos e material orgânico, favorecendo a presença de uma grande biodiversidade de plantas e animais. A Mata dos Cocais é uma zona de transição entre a Caatinga, do semiárido e do Nordeste, e a Amazônia. A vegetação é formada por palmeiras, com predominância do babaçu e da carnaúba. A vegetação litorânea sofre a influência das águas do mar e dos rios que desaguam na região. Dependendo da localização, pode haver formação de dunas, restingas e mangues. Dunas são de areia, restingas é aquela vegetação muito próxima à praia, tá? E o mangue a gente já conhece. Principais causas de devastação das formações vegetais brasileiras. Então aqui nós vamos ver as causas, né, as principais causas que levam as florestas a serem queimadas e derrubadas no Brasil. Os seres humanos modificam o meio ambiente para adaptá-lo às suas necessidades e desejos. As formas de vegetação originais já sofreram alterações pela ação humana, assim passamos a chamar essas áreas de antropizadas, ou seja, as áreas que as florestas foram derrubadas agora foram plantadas café, cana-de-açúcar, soja, ou estão criando gado, são chamadas de áreas antropizadas, porque não tem mais a vegetação natural. Pode ter vegetação, mas é outra plantação, não é aquela que realmente existia ali. Então temos ali, por exemplo, olha que interessante aí. Nesse mapinha, vamos verificar que aqui nós temos o Brasil de 1950 a 60 e aqui de 80 a 2016. A parte verde é floresta, a parte amarela é floresta e a parte laranja é onde o homem está colocando suas cidades, suas indústrias e suas plantações e criações de animais. Perceba que as partes laranjas são algumas manchas aqui. Depois de algumas décadas, são muitas manchas. Então nós estamos perdendo muitas florestas para as cidades, para as indústrias, para a criação de animais e para a plantação de cana-de-açúcar, soja, milho, entre outras coisas. Tá? Número 1. O que você percebeu de diferente entre o mapa com vegetação original e com vegetação alterada, ou seja, o do período de 50 a 60 e o do período de 80 a 2016? O que você percebeu? Que a vegetação perdeu muito espaço para a ação humana. 2. Compare os mapas. Quais estados não apresentam áreas modificadas pela ação humana nos dois períodos? Então, quais estados aí de 50 a 60? Por exemplo, de 50 a 60, eu acredito ali que o Acre não tenha sofrido grandes alterações, tá? E de 80, 2016, eu diria que Roraima também
não sofreu grandes alterações. E o Acre também pouquíssimas, tudo bem? É isso, acredito que, ou seja, Acre e Roraima sofreram menos com a ação. Só esses mesmo. O restante já sofreu muito com a ação humana. 3. Que tipos de atividades humanas podem modificar a vegetação de um local? Desmatamento, plantações, criação de animais, urbanização, implantação da indústria, entre várias outras coisas. Mas essas já ajudam bastante você a entender. Ok, queridos, por hoje é só. Beijo, beijo.